Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui pro canal. Gente, hoje eu não tô muito alegre, né, muito animada pra gravar vídeo, porque o que eu venho aqui contar pra vocês é uma coisa, assim, que mexeu muito comigo, muito mesmo. Pra quem não sabe, eu sou casada há 17 anos, eu tenho 4 filhos, eu tenho o Rian, de 14, o Enzo, de 8, o Brian, de 7 e a pequena Alice, que tem 2 aninhos. E isso nunca aconteceu comigo, nunca, foi a primeira vez. E assim, mexeu muito comigo e vocês vão entender o porquê. Bom, os meninos, o Enzo e o Brian, eles estavam participando de um campeonato de futebol. Bom, deixa eu dar uma pequena pausa aqui, porque a pequena Alice acordou, eu dei mamar, ela dormiu de novo. Como eu estava falando, né, o Enzo e o Brian estavam participando de um campeonato de futebol. E aí, isso era uma quarta-feira, e eu fui levar eles pra cortar o cabelo. Só que no cabeleireiro só tinha horário 2h30. Era 2h30, 2h45 e 3 horas. Eu marquei horário pro Enzo, pro Brian e pro Rio cortar o cabelo. Beleza, limpei eu tava estendendo roupa. Tinha feito almoço, já tinha limpado a casa e fui estender roupa. E aí a pequena Alice chegou e falou assim, eu tava estendendo roupa, ela sentou na bicicleta e eu lembro como se fosse hoje. Ela falou assim, mamãe, eu vou voltar pra casa. Aí eu brinquei com ela, falei, que isso, menina, você mora aqui. Aí ela falou, não, mamãe, eu vou voltar pra casa. Tchau. Falou desse jeito. Aí eu falei de novo, falei, Alice, para de ficar falando essas coisas, você mora aqui com a mamãe, com o papai, com seus irmãos. Beleza, passou. Quando deu 2 horas, eu já fui subindo lá pro cabeleireiro, né, que tava marcado 2h30. Já fui subindo, porque eu levei as crianças, fui a pé. Não é tão longe, é pertinho, 15 minutinhos aqui de casa, só como eu fui com a Alice, né, eu fui levando ela andando e tal. E aí eu saí um pouco mais cedo, né, pra não atrasar, chegar certinho, né. E aí, quando a gente chegou lá, sabe quando aquelas, na entrada, assim, de estabelecimento que eles colocam bala? E ela começou a chorar querendo bala. E ela falava, mamãe, quer bala, quer bala, quer bala. E eu falando, não. Aí eu levei a bolsinha com água dela, levei salgadinho pra ver se ela queria. Levei o celular, né, pra ela ficar assistindo. E ela não queria nada, ela queria bala, 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 bala. Aí o cabeleireiro falou pra ela, pode pegar, né, pode dar uma bala pra ela. Só que eu não gosto de dar bala pra ela, já porque eu tenho medo. E aí ela ficou chorando tanto, 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 que eu peguei e falei, tá bom, Alice, a mamãe vai dar. Peguei uma bala, aquelas de iogurte, sabe aquelas pequenininhas assim de iogurte? E aí eu parti em 3 a bala. Em 3, porque eu tenho medo dela se engasgar com uma. Então eu parti em 3 pedacinhos e dei um pra ela. Um pedacinho, gente. E aí ela colocou na boca e ela foi descer da cadeira. Acho que na hora que ela desceu, sabe, deu tipo aquele pulinho assim, a bala entrou na garganta. Foi, sabe, assim, de uma vez. Eu acho que pode ser isso. E aí ela virou e começou a bater nas minhas pernas. Quando eu olhei pra ela, ela tava assim, com o olhinho, sabe assim, esbugalhada assim, e saindo lágrima do olhinho. E ficava assim, ó. E eu entrei em desespero. E eu, Alice, pelo amor de Deus, e comecei a bater nas costas dela. E nada daquela bala saía. Ela ficava... E, sabe, olhando assim, e ela batia nas minhas pernas, ela apertava meu braço. Gente, meu Deus. O quão desesperador foi. Olha, eu acho que tudo isso durou uns 2, 3 minutos, gente. Mas foi os minutos mais longos da minha vida. Mais longo da minha vida. Eu lembro que o Enzo já tinha cortado o cabelo. Aí era a vez do Brian. O Brian tava sentado já na cadeira do cabeleireiro. E aí eles entraram em desespero. Porque ela começou, gente, a boca dela ficou preta. Sabe o que é boca preta, gente? Não ficou roxo. Começou a ficar roxo, mas foi preteando. E ela começou a ficar toda vermelha, toda vermelha. E ela batia em mim, ela me puxava, assim, sabe? Ela apertava eu, porque ela queria respirar e ela não tava conseguindo, gente. Que desespero. Nisso, o Brian já desceu correndo da cadeira, começou a gritar, mãe, mãe, por favor, mãe. Gritava, Alice, Alice, fala com a mamãe. E o cabeleireiro pegava e falava assim, vira ela de cabeça, segura pelas pernas e coloca ela de cabeça pra baixo pra bala descer. Só que eu já assisti coisas assim, de primeiro socorro, que tem que bater nas costas da criança. Só que no caso dela, eu já poderia apertar, né? Que diz que tem um lugar certo, assim, que você aperta assim. Eu poderia já fazer isso na idade dela. Porém, gente, o desespero era tão grande que eu não conseguia fazer isso. Eu só lembrava que eu tinha que bater nas costas dela. E eu batia, gente, nada, nada, nada. Essa menina me batia, ela me apertava e eu comecei a chorar. E aí, era assim, era a entrada
e já tinha, assim, as cadeiras. Então eu tava bem aqui. Eu lembro que eu peguei ela e eu corri pra calçada, eu comecei a gritar, socorro. Comecei, socorro, alguém me ajuda, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. E ela desesperada, me batendo. Aí os meninos começaram a gritar, mãe, pelo amor de Deus, Alice, por favor, fala com a mamãe. E ela completamente roxa, gente, olha. Nossa, vocês não imaginam o desespero que foi. E aí eu enfiei o dedo dentro da garganta dela e a garganta dela tava completamente fechada. Gente, aquilo, quando eu senti, eu enfiei o dedo assim, que eu senti a garganta dela completamente fechada, aí eu comecei a chorar. Eu chorava, 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 e o Alice, pelo amor de Deus, o tempo todo batendo nas costas dela e nada. E ela desesperada. E aí ela começou, ela tava toda vermelha, a boca ficou preta e ela toda vermelha. E ela começou a olhar pra mim e tipo, o olhinho ficava mole e ela, sabe, como se ela fosse desmaiar. Gente, aí eu entrei em desespero e eu chorava, eu gritava, por favor, alguém me ajuda, socorro. E, gente, é uma rua muito movimentada mesmo, que vocês não têm ideia. E ninguém parou pra ajudar, ninguém. O Rian, que é o mais velho, umas duas ruas pra cima, assim, na esquina, tem uma farmácia. O Rian, na hora ele pensou, ele foi tão esperto que na hora ele correu na farmácia e chamou alguém pra ajudar. E ninguém, gente, da farmácia foi. Vocês acreditam? Ninguém da farmácia foi lá. E aí eu lembro, eu enfiei a mão de novo na garganta dela e fechada, e eu batendo nas costas, e eu gritando. E aí na hora, eu lembrei do que ela me falou. E ela falou, mamãe, eu vou voltar pra casa. E aí, gente, na hora que eu lembrei daquilo assim na minha cabeça, aí eu comecei a chorar. Eu chorava, e eu gritava, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, socorro. Alguém faz alguma coisa. E ninguém parava, ninguém. As pessoas que passavam assim de carro, de moto, olhavam, mas não fazia nada. Nada. E aí ela já não conseguia mais ficar em pé, ela já não tava mais ficando em pé. Eu acho que ela ficou tão, tipo assim, eu tava tanto tempo sem ar que ela não conseguia mais ficar em pé. E aquilo foi me desesperando, e eu gritando, e os meninos gritando, e eu olhava pro lado, os meninos chorando. Eles se abraçaram, o Enzo e o Brian. E começou a chorar, e pedindo, falando, mãe, por favor, salva a Alice, mãe, faz alguma coisa. E nada dela respirar, ela acabou de chegar aqui. E aí, gente, eu lembro que... O que foi, amor? Ela tá olhando. O que foi? Ela acabou de acordar. E aí, gente, eu lembro que... O golfinho! Ela veio me mostrar o golfinho dela que ela ganhou. Ai, que linda! Vem, sim, pra você. Pra titia ver você. Vem aqui. Ai, que gostosa, mamãe. Olha a princesa da mamãe. E aí, gente, eu lembro que... Aí veio, né, essa lembrança na minha cabeça dela me dando tchau, falando que ia voltar pra casa. E aí, na hora que eu lembrei disso, aí que eu fiquei mais desesperada ainda. E aí eu lembro que eu coloquei ela assim no chão, sentei ela no chão. Eu me ajoelhei e pedi pra Deus. Eu falei, ô Senhor, não leva a minha menininha, Senhor. Eu falei, por favor, eu te imploro, não leva a minha menininha. E aí, de novo, eu enfiei o dedo dentro da boca dela, assim, na goela dela, e dei um tapa nas costas dela, mas um tapa forte. E aí, na hora que eu dei esse tapa, ela vomitou um pouco do que ela tinha almoçado. E fazia tempo que ela já tinha almoçado, porque geralmente a gente almoça entre 11h30 e meio-dia. E nisso já ia dar 3 horas da tarde. Então já fazia um tempinho já que ela tinha almoçado. E aí, gente, eu lembro que eu dei um tapa forte, mas foi um tapa forte mesmo que eu dei. Foi bem forte. E o dedo na garganta. E aí eu lembro que eu fiz as duas coisas juntas. Eu enfiei o dedo na garganta dela e dei um tapa forte nas costas dela. Quando eu fiz isso, aí ela vomitou, né, um pouco da comida. E aí eu peguei ela, eu lembro que eu peguei ela assim e fiz assim, Alice, pelo amor de Deus, Senhor, não leva ela, por favor. E aí, tipo, ela tava com a cabecinha assim embaixo, sabe? Ela tava sem força e ela não, acho que ela não tinha mais força pra ficar em pé, nem a cabeça, nem nada. E aí ela olhou pra mim e fez assim, ó. E aí, gente, na hora que ela fez assim, sabe, ela deu aquele suspiro, eu acho que ela puxou o fôlego. E aí eu comecei a falar, Alice. Aí nessa hora apareceu um rapaz, não sei de onde que ele veio, eu lembro que apareceu um rapaz. E aí ele pegou e falou, mãe, a gente precisa ter calma agora pra salvar ela. E aí ele pegou assim, colocou a mão assim, ó, no narizinho dela,
Aí ele falou, mãe, ela tá respirando devagarzinho, mas tá respirando, calma. Porque eu tava desesperada, gente, eu só gritava, eu só chorava. E aí ele viu, né, que ela já tava respirando. Ela foi brincar no quarto com o Bré, ela pediu pra ir brincar. E aí, eu lembro, né, desse rapaz, né, que ele colocou a mão assim, ele falou que ela tava respirando e tal, e aí foi me dando um pouco mais de alívio, só que eu não conseguia parar de chorar. Eu não conseguia, porque aquela imagem dela, assim, com a boca toda preta, assim, ela toda vermelha, não saía da minha cabeça, sabe? E aí ela ficou uns 5 minutos, assim, ainda com o olho, assim, bem esbugalhado sabe, assim, mole. Ela não conseguia ficar em pé, ela só queria ficar deitada, sabe, molinha, mas ela ficava, sabe, respirando assim. E aí eu sentei no cabeleireiro com ela, né, fiquei com ela no colo, fui acalmando ela, porque ela tá... Você via, assim, no olhar dela, o quanto ela tava desesperada. Eu acho que eu imagino, né, assim, você tentar respirar e não conseguir, o desespero que não é, né, porque quando ela não conseguia respirar, que ela me batia, que ela me prendia, assim, gente, foi muito desesperador. Muito, 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 muito. E aí eu tava tentando acalmar ela e também tentando acalmar os meninos, porque os meninos, eles gritavam, eles choravam, pedindo ajuda também. E ninguém fazia nada. E aí esse rapaz pegou, ele colocou um pouquinho de água. E aí ele falou, mãe, vamos dando água devagarzinho pra ela e deixar ela descansar, né? Não tentar levantar ela, fica com ela no colo pra ela ir descansando e respira devagarzinho. E assim foi o que eu fui fazendo. Fiquei ali uns 10 minutos com ela no colo, deixando ela respirando devagarzinho e ela se acalmando, porque ela também ficou muito assustada, né? Porque não tem explicação, gente, você olhar no olhinho assim da criança e tipo assim, ela pedia socorro com o olhinho dela, sabe? Porque não saía voz, não saía o choro dela, não saía grito, ela só desesperada, batendo, me puxando, e sabe? É muito desesperador, gente, muito, 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 muito. E eu fiquei mais indignada, assim, que muita gente passou ali e não fez nada, sabe? Não ajudou, não fez nada. Mas, assim, graças a Deus, eu cheguei em casa, fui agradecer a Deus, sabe? Porque daí a gente veio embora, né? O Rian acabou que nem cortou o cabelo, a gente veio embora. E aí eu cheguei, eu dei um banhozinho nela. Aí eu dei um pouco de mamar pra ela, né? Porque ela ainda mamou no peito, mamei. E aí ela foi, deitou, ela dormiu um pouquinho, coisa que ela não é acostumada assim, dormir à tarde. Aí ela dormiu um pouquinho hoje também, ela dormiu um pouco, ela não é de dormir à tarde. Ela dormiu. E quando ela acordou, ela falou assim, mamãe, a Alice quase morreu, né? Aí eu falei, por que a Alice tá falando isso? Aí ela, a Alice quase morreu com a bala. Nossa, gente, aquilo ali, eu comecei a chorar e de novo agradecer a Deus, sabe? Pedindo o tempo todo, obrigada, Senhor, obrigada por não ter levado a minha menininha. Depois disso, gente, foi mais 2 dias pro Enzo e pro Brian esquecer daquela cena. O Rian, ele é maior, ele já não liga tanto, né? Não é que ele não liga, ele assim, ele não demonstra, mas assim, ele é mais fácil de entender. Agora o Enzo e o Brian foi 2 dias chorando, acordando à noite assustado, porque eles falavam que fechava o olho e lembrava da imagem dela com a boquinha toda preta e o rosto todo vermelho e me chacoalhando, me pedindo, sabe, ajuda. Gente, foi muito, 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 muito desesperador. Eu lembro que ainda a minha irmã tinha trazido um pacote de jujuba pra ela, que ela gosta. Eu cheguei em casa, joguei tudo no lixo, joguei bala, joguei pirulito, joguei tudo no lixo. E falei pra ela que a partir de hoje ela não iria mais comer nem bala, nem pirulito, nem, sabe, dessas coisas. E aí agora quando ela vê bala, ela fala, bala não, né, mamãe? Porque a Alice quase morreu. E aí a mamãe, eu falo, não, filha, você não pode comer bala. Prefiro não dar. Como eu falei, eu nunca passei por isso na minha vida. Foi a primeira vez, gente. As crianças nunca tinham se engasgado, nunca, graças a Deus. Foi a primeira vez. Foi a pior coisa do mundo. Pior sensação do mundo de você ver sua filha ali desesperada, querendo respirar e você não conseguir fazer nada. O cabeleireiro, ele falava que tinha que segurar ela pelas pernas, né, e colocar ela pra baixo, mas eu sabia que não era aquilo. Depois ele até pediu desculpa também. Porque ele falou também que nunca tinha passado pelaquela situação e não sabia também o que fazer, né? E aí, depois disso, gente, eu não dei mais bala pra ela. Não tô dando nem bala, nem pirulito. Prefiro evitar pra não acontecer aquilo de novo. E aí eu fui conversando com os meninos, explicando, né, pra ir se acalmando.
pra eles tentar esquecer aquela cena, embora também eu não me esqueço, tem hora que me vem na cabeça a imagem dela, do jeito que ela ficou, que o jeito que ela ficou, que foi assustador, sabe? E eu peço pra eles tentar esquecer. Quando vem, eles falam que vem na cabeça, aí eu falo, ó, quando vir na cabeça, você fala, pede pro papai do céu, fala, papai do céu, tira da minha cabeça, deixa eu ver minha irmã bem, deixa vir lembrança da minha irmã sorrindo. E eles foram fazendo assim toda vez que vinha. O Enzo é o do meio, que tem 8 anos, ele é o mais emotivo. Então foi o mais difícil de esquecer aquela cena. O Brian, quando parou de esquecer, o Enzo ainda continuou. E o Enzo, ele chorava muito. Toda hora ele chorava. E aí eles ficaram o tempo todo em cima dela, sabe, com medo. Qualquer coisinha, eles já vinham e já falavam, Alice, você tá bem, você tá bem? Sabe, naquele desespero. Mas graças a Deus, graças ao meu Senhor, gente, a Alice hoje tá bem, tá correndo, tá brincando. Pra quem não sabe, ela é prematura, ela nasceu de 8 meses. E aí, logo em seguida, ela teve a bronquiolite, ela precisou ficar na UTI. Não precisou entubar, graças a Deus, mas ficou no oxigênio. Ficou uma semana na UTI, então assim, ela já tinha esse problema, né, de respirar, que é mais frágil, né, o pulmão. Quando a criança é prematura, ela não desenvolve completamente o pulmão, porque nasceu antes do tempo. Então, ela já tinha esse problema respiratório, né? Tanto é que até ela completar 2 anos, ela não podia ter urso de pelúcia, não podia ter tapete no quarto, não podia ter cortina, não podia usar coberta de pelinho, por conta disso. Mas, graças a Deus, hoje ela tá bem, ela tá correndo aqui pela casa, aprontando todas, né? E é isso que importa. Todo dia eu agradeço a Deus, né? Por ter salvado ela. Agradeço todo dia a Deus pela vida dos meus filhos, né? Tem dia que a gente se estressa, tem dia que a gente fica brava com eles, né? Tem dia que a gente acorda estressada e acaba qualquer coisinha assim com bagunça na casa, a gente já começa a brigar, né? Já começa a ficar estressada. Mas eu comecei também a refletir muito isso, de parar também de ficar estressada por qualquer coisa, por brinquedo no chão, por coisa espalhada. Não, se tá brinquedo espalhado, é sinal de que tem criança ali, tem criança saudável, tá brincando, tá feliz, sabe? Então, assim, agradeço muito a Deus por isso. Vou finalizar esse vídeo por aqui, tá bom? Quem é novo, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo nosso, vem fazer parte da nossa família, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.